Fé cega. A gente já ouviu isso várias vezes, talvez até tenhamos falado isso já para alguém. Tudo depende do jeito de ser falado, tudo depende de como é colocado. Você tem uma fé cega, aquela admiração pela força e pela certeza que a pessoa tem. De outra forma, você tem uma fé cega, hein? Dá aquele tom pejorativo de que você é iludido, enganado. Tudo depende de como fala. E para Deus tem uma coisa muito interessante. Fé. Não vou tratar disso, mas nós vamos ler. Lá em Hebreus, capítulo 11, fala assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Isso é a definição de fé que está na Bíblia. A palavra nos ensina que sem fé é impossível agradar a Deus. Só que a gente vai tratar de coisas mais palpáveis. A fé que você tem. E a gente vai ver exemplo, o maior de todos os exemplos de fé é Abraão. Antes de ter o seu nome mudado para Abraão, ele se chamava Abrão. E lá em Gênesis 12, nós temos assim. Vou passar só o capítulo e aí você lê todo o capítulo para poder ter a riqueza de toda a história. Amém? Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Mais adiante, assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito. Olha que coisa fantástica. Hoje nós temos GPS, antes tínhamos o guia Mapograph. Já usou aquele livrão? Ia para São Paulo, tinha lá aquele livrão, você tinha que acompanhar nas ruas, aí terminava a página, continuava na página seguinte, tinha alguns que tiravam cópias e colavam uma na outra para formar o mapa todo da região aonde ia. Hoje ficou muito mais fácil, você liga lá, põe o endereço, localiza e fala até o trânsito como é que está. Mas nessa época aqui, Abraão não teve nada disso. Deus não mandou um anjo entregar o mapa para ele. Deus não mandou um anjo trazer um equipamento de bolso para colocar em cima do camelo, do cavalo, ou na mão de GPS. Ele só falou: deixa tudo aí e segue, e vai para onde eu vou te levar. Todos nós sabemos que é a terra prometida, Canaã, mas aqui, naquele momento, Abraão só ouviu e foi. E aí lá, em Hebreus 11 também, está assim: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu, sem saber para onde ia. A própria Bíblia confirma que Abraão saiu, só que tem um detalhe importantíssimo: pela fé. E fé, como nós lemos aqui, não é só aquela, não, eu acredito sim, acredito. Fé é a certeza de tudo. Fé é a firmeza da confiança. E não é confiança, certeza em qualquer coisa, é no Senhor. É na palavra que o Senhor fala a seu respeito. É na palavra que o Senhor fala e revela a vontade dEle para a sua vida. Eu falo sempre, já tenho ensinado há tempos, tem o plano geral, que está na Bíblia, e o plano particular. O particular é aquele tratamento individual que Deus tem. Cada um de nós tem um tratamento, tem uma coisa a fazer. Cada um de nós. E quando nós começamos a entender quem é Deus, começamos a aprender quem é o Senhor, a gente só recebe a salvação, vive uma vida abençoada, tem a firmeza e a proteção do Senhor pela fé. Abraão simplesmente foi.
Ele não ficou perguntando: Deus, para onde que eu vou? Deus, tem certeza? Deus, olha, não sei não, esse caminho está esquisito. Ele foi. Ele foi. Então, quando nós vivemos essa vida aqui que temos, muitos não creem em nada. Então, tudo é por acaso, um acidente, não tem nada além disso. Mas nós que estamos aprendendo quem é o Senhor, nós sabemos que tudo foi feito pelo Senhor. Tudo foi feito, planejado, tudo, até os mínimos detalhes, até as cores, as formas. Só que nós sabemos disso pela fé. Nós acreditamos nisso pela fé, pelo firme fundamento. Nós temos livre arbítrio, como é famosíssimo isso, como é conhecido isso. E você pode escolher em acreditar ou não. Só que tem um detalhe: nós não podemos ter fé em partes e outras não. Não podemos acreditar em uma parte da Bíblia e na outra não. Quando você acredita no Senhor, tem fé no Senhor, é completo. E aí tem muitos e muitos ficam repetindo, né? Ainda que eu ande pelo vale na sombra da morte, não temerei, porque o Senhor está comigo. É pela fé. É pela fé que nós sabemos que Deus, Ele chama para Ele todas as lutas da nossa vida. É pela fé que a gente sabe que ainda que passemos tristezas, amarguras, numa situação que está o mundo todo, o Senhor está sempre com a gente. A declaração de Jesus até o fim dos tempos. É pela fé que a gente sabe que é a verdade. Que é. Então, você tem uma fé cega, hein? O detalhe é que quanto mais nós convivemos com o Senhor, mais Ele está junto conosco. E aí mais e mais coisas nós aprendemos e provamos na nossa própria vida que o Senhor fala a verdade, cumpre tudo o que fala. E aí nós aumentamos a fé. Jesus, ele faz uma declaração muito interessante lá em João 14. Não se turbe o vosso coração, não se desespere, não se preocupe, não deixe seu coração amargurado. Crê em Deus, crê também em mim. Toda a garantia que o Senhor dá para a vida, toda, Ele vai cumprir. Mas o detalhe de estarmos distantes dEle, estarmos separados dEle, de não crermos, de não termos a fé, atrasa todo o projeto de Deus na nossa vida. Demora. Os resultados são demorados. Tudo que nós fazemos de oração aqui, o Senhor ouve. O Senhor toma para Ele e realiza. Tudo que o Senhor ouve nas nossas orações, pela misericórdia e amor dEle, Ele cumpre. Mas não é vã repetição, é pela fé. Eu creio que cada palavra, que cada nome apresentado, cada situação exposta para Deus, pela palavra, apresentar em tudo, frente ao Senhor, as nossas petições, Ele ouve. Mas é pela fé. Pode até ser que algum dia o Senhor fale para você: deixa tudo aí e vai. Pode ser. Pode ser que não. Mas uma coisa é certa. É só pela fé. Então, pratique isso. Leia a Bíblia para você aprender quem é o Senhor, o pensamento dEle. Leia a Bíblia para você aprender o que o Senhor quer para você. Ele mandou Jesus para sofrer e morrer aqui. Isso eu repito várias vezes. E a palavra nos confirma, por amor a você. O mínimo que a gente pode fazer é acreditar nesse Senhor, que entregou Jesus. Não precisava. Você e eu, de repente, o que faríamos nessa história? Larga eles lá, deixa eu fazer um negócio novo aqui.
De repente você e eu, não, vou desaparecer com todos, vou deixar tudo mais tranquilo. De repente você e eu, como seres humanos que somos, só que o Senhor, Ele não faz assim, promete, garante, cumpre, só que temos que ter fé. E aí, a fé é cega? Cego quando fala nesse sentido, alguns pensam assim, aquele que vai sem questionar, sem perguntar, sem investigar, não é assim. O Senhor não é assim. Tanto que Ele fala, na Bíblia tem registrado as maravilhas e as derrotas, a bênção e o pecado. Tudo, mas é tudo pela fé. E você acredita em Deus? Acredita no Senhor? Acredita que a sua oração que você vai fazer agora funciona? A oração que você vai fazer ao assistir depois funciona? Ou você manda o pedido de oração aqui só por mandar para participar? É pela fé. Amém?